Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui, mais uma vez, para anunciar do reino de Deus, né? A apóstola me avisou ontem, que ia pregar, ainda bem que foi ontem, né? Queridos irmãos, queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias, o livro de Daniel, profeta Daniel, seu capítulo 5, o seu versículo 1. No Velho Testamento, seu capítulo 5, Daniel, capítulo 5, versículo 1. Aumenta um pouquinho aqui, meu pastor. Glória a Deus. Eu vou ler na versão King James, tá bom, pessoal? Você está tomando a leitura. Meu título diz assim, ó: Daniel revela a escrita na parede. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, que significa Bel protege o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte, e com ele bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha expoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados, as suas mulheres e concubinas, bebessem dessas taças preciosas. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam à vontade nas taças. Versículo 4. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam os seus deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro, e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos, e determinou que quem conseguisse ler esta inscrição e me declarar a sua verdadeira significação receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Amém? Somente até aqui. Coloque sua Bíblia na cadeira e aplauda ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Muito obrigado por mais uma porção da Sua palavra derramada perante o Seu povo. Glória a Deus. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre o escrito de Deus. Amém? Eu fui incentivado a ler essa passagem. Através de um estudo que nós estamos falando com Raiz Davi. Estamos fazendo com Raiz Davi. Cada um ficou responsável por explicar, estudar sobre alguns livros da Bíblia. E eu fiquei responsável por estudar Daniel, Oséias e Joel. E antes de apresentar, eu estava lendo na segunda-feira essa passagem. Na verdade, eu queria ler o livro inteiro de Daniel, e aí eu passei por essa parte, onde fala sobre o rei Belsazar e a sua festa. Não uma festa, mas a sua festa grande. Não uma festa, mas a festa que ele deu em seu palácio. Para falar do rei Belsazar, eu gostaria de conjecturar aqui a linhagem dele. Bem, vocês sabem sobre o rei Nabucodonosor, que foi o rei Nabucodonosor II, conhecido como Nabucodonosor o Grande. Foi um grande conquistador de terras que o rei Zedequias, se eu não me engano, se virou contra ele.
e ele tomou Jerusalém e trucidou o reino de Judá. O reino de Judá que havia sido o reino de Israel, no caso, que havia sido dividido em duas: o reino de Judá, que era o reino do sul, e o reino do norte, que era o reino de Israel. O reino de Judá tinha sua capital em Jerusalém, e o reino de Israel tinha sua capital em Samaria. O reino de Judá abrigava 2 tribos dessa divisão, e o reino de Israel abrigavam 10. O reino de Israel havia sido trucidado pelos assírios um tempo antes, e havia sobrado apenas o reino de Judá, porque o reino de Israel as pessoas que estavam ali haviam se dissipado perante a terra. Tanto que foi encontrado há pouco tempo agora uma comunidade judaica da descendentes de Manassés que foram parar lá na Índia. Então eles, descendentes de Manassés, eles adoravam, cerca de 250 pessoas, os judeus que permaneceram. E é uma visão muito clara dessa separação que houve no reino de Israel, porque eles foram conseguir parar lá na Índia. Então eles se dissiparam perante toda a Ásia. E agora o reino de Judá havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor, que destruiu o reino de Judá, acabou com Jerusalém e havia pegado os utensílios da casa de Deus em Jerusalém, no templo. E agora que a gente chega até esse momento da história de Belsazar, a Bíblia não conta, mas a história vai contar que depois que Nabucodonosor morreu, ele teve o Império Babilônico, o reinado babilônico mais duradouro. Durante 43 anos ele reinou com glória. Veio reinar o seu filho Evil-Merodach. Ele ficou apenas 2 anos quando conspiraram contra ele, e veio um general chamado Nergal-Sazerar. Ele ficou 4 anos no poder. Depois ele morreu. O filho dele tomou posse e ele era pequeno, e ele não conseguiu prevalecer com o reino, e apenas 9 meses ele ficou no seu reinado. Depois vem o outro, chamado Nabonido, que conspirou contra esse reino megalomaníaco novamente. E o que a gente pode notar aqui é que o lugar onde não há Deus há a batalha, o lugar onde não há Deus há facção, o lugar onde não há Deus há briga, a divisão. Esse reino era um reinado muito grande, era um império muito grande, mas ninguém conseguia ficar no poder. Por quê? Porque era um apunhalando as costas dos outros. Por isso que nós que somos crentes em Jesus Cristo e na sua obra redentora através da cruz, não podemos entrar em brigas e divisões. Por que isso são obras da carne? Por quê? Porque o Espírito, quando ele está no meio, a comunhão, quando o Espírito está na casa, a alegria, não há divisão. Aqui tem um retrato muito claro de o quanto esses reinos que eram pagãos, que se entregavam ao paganismo, à prostituição, a tudo que tem de ruim que você possa pensar, era um apunhalando as costas dos outros. Aí você para pensar: ah não, mas isso também acontece no meio do povo de Deus. Eu já vi isso acontecer. Só que se isso aconteceu é porque não estavam alinhados com a palavra de Deus, não estavam alinhados com a vontade de Deus. Gálatas 5 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E depois do rei Nabonido, que havia conspirado, e depois de tantas e outras conspirações, veio o rei Belsazar. O rei Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Se você for parar para analisar esses reinados de monarquia, sempre tem um filho, um sobrinho. Nunca, geralmente são pessoas distantes, são pessoas que faziam parte da família. E esse rei Belsazar, que tomou posse do reinado babilônico, ele agora pretende fazer uma grande festa, que é a festa que nós encontramos aqui no capítulo 5 de Daniel. Daniel, a tradição vai dizer que ele mesmo escreveu, então ele mesmo narra. E ele vai dizer aqui que o rei, ele fez uma grande festa. Ele reuniu cerca de 1000 nobres, pessoas da sua confiança, para fazer uma grande festa religiosa. Uma grande festa o quê? Religiosa. Não foi uma festa onde não havia crença, mas era uma festa onde não havia
crença em Deus, o único Deus, em Elá. Não havia crença nele. Era uma festa religiosa, sim. Era uma festa com sacerdotes e sacerdotisas, sim. Só que não daqueles que servem ao nosso Deus. E agora que Belsazar já havia feito tudo que ele tinha de fazer de ruim, ele não achou suficiente em blasfêmia contra o nosso Deus. Ele falou para mandar buscar todos os utensílios da casa de Deus que seu avô havia conquistado na época. Aqui vai falar que ele era filho de Nabucodonosor, porque se a gente for parar para analisar o hebraico, o grego antigo que foi escrito, o aramaico, e as línguas que foram escritas, a nossa santa e boa palavra do Senhor, existem algumas palavras que elas são intraduzíveis, porque existe um idioma e não existe no outro. A palavra avô e avó não existe. Então, se o Mateus, filho do Alex, for ter um filho, esse filho na Bíblia seria chamado de filho do Alex. O neto seria chamado de filho, por isso que Belsazar é visto como filho de Nabucodonosor. E agora, ele que mandou buscar os utensílios da casa de Deus, já estava com toda a orgia, com toda aquela profanação do templo do Espírito Santo que somos nós. Eles começaram a usar os utensílios da casa do nosso Senhor Deus, Jeová, como culto aos seus deuses. E nós bem sabemos que durante tantos anos, aqueles que tocavam na presença do Senhor, aqueles que tocavam naquilo que eram santos, eles tinham problemas. Porque o Senhor não deixa ninguém, algumas pessoas não, Ele não deixa ninguém tocar naquilo que é dele. Talvez eu tenha que repetir para você entender. Ele não deixa ninguém tocar naquilo que é dele. Aí você fala, mas como que pegaram o povo cativo? Como que eu passo por aflição? Você está nas mãos de alguém, você está nas mãos do adversário, não significa que você é dele. Todos nós fomos comprados na cruz. Todos nós fomos comprados pela obra de redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há direito do inimigo sobre a nossa vida. Podemos estar passando na mão dele, mas nós não somos dele. Mas o que acontece é que o Senhor nos dá domínio sobre todas as coisas. Gênesis 1:26 vai dizer isso, meu bispo. Que o Senhor dá domínio sobre todas as coisas. Então, Ele que não é um Deus de relacionamento forçado é abuso. O nosso Deus não é um Deus abusador. Ele que não é um Deus desse, Ele nos deu autoridade para reinarmos em terra, mas com aquilo que é dele. Ele deixa bem claro nas escrituras que o que estamos governando, Ele voltará para buscar. A nossa vida que está sendo governada por nós, pelo nosso livre-arbítrio, para o nosso total governo, Ele voltará para buscar e tomar aquilo que é dele. Então, por mais que exista alguém no mundo, que as pessoas que estão do lado de fora, que não se entregam a Deus verdadeiramente, é temporário, porque o Senhor voltará para buscar aquilo que é dele. E o Senhor nunca deixou que tocassem naquilo que era dele, naquilo que era santo, naquilo que ele havia santificado sem consequência. O que eu venho te falar hoje, meu irmão, não toque naquilo que é dele. Não toque naquilo que é dele, nas pessoas que são dele, nas coisas que são dele, do velho ao menor, não toque. A consequência. E por mais que haja arrependimento, a consequência. Será que é necessário a gente passar pelas dores do arrependimento? Ou a gente vigiar para não cair? Aquele que está de pé, cuide para que não. Cuide para que não. Não está falando caia e depois se arrependa. Está falando aquele que está de pé, cuide para que não caia. Será que é necessário o Senhor tocar na sua vida para você entender que você não deve tocar naquilo que é dele? Será que é necessário para você entender que o seu filho não é seu, que o seu filho é dele, que a sua família não é sua, é dele? Somos dele. Ainda que estamos no nosso governo, permanecemos sendo dele.
E esse rei, que não havia temor algum sobre ele, ele pega os utensílios da casa do Senhor e profana aquilo que o Senhor tinha constituído como santo. E eis que uma mão misteriosa aparece. Uma mão com dedos como que de homem, gigantesca, e começa a escrever no reboco do palácio real. Começa a escrever na parte mais iluminada, para que não somente ele visse o rei, mas para que todos vissem a consequência do pecado, para que todos se amedrontassem mediante a glória do nosso Deus. Por quê? Por que a Bíblia nos pede para ir pelo amor e também pelo temor? Às vezes, quando o nosso relacionamento em Deus não está construído no amor, é necessário o temor. O amor é mais importante. Paulo disse isso. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça caridade, ainda que eu faça isso, o amor permanece mais importante. Mas quando não é amor, o Senhor vai julgar de acordo com o nosso temor. Quando o nosso amor, que é falho, não está funcionando para com Deus, o Senhor vai julgar de acordo com o nosso temor. E este homem inescrupuloso, não havia nem amor e nem temor sobre ele. Ele viu aquela mão, ele e todas as pessoas que estavam dentro daquele palácio, viram aquela mão grandiosa, escrevendo sobre a parede. E o que eles viram, os amedrontou. A palavra de Deus disse que ele ficou pálido, as suas pernas começaram a tremer, e ele caiu, desfaleceu, não ficou, as suas forças vacilaram, e aos berros ele começou a gritar. Por quê? Porque quando nós estamos adentrados ao pecado, quando nós estamos ligados a nossa natureza pecaminosa, nós não estamos nem aí para a consequência. Aqueles que não se arrependem do que estão fazendo, por quê? Porque eles rejeitaram o Espírito Santo. Aqueles que conheceram e não se arrependem do que estão fazendo, é porque estão rejeitando o Espírito Santo. Ainda que fale a língua dos anjos, ainda que marche de dia e de noite, que ore de dia e de noite, jejum de dia e de noite, quando não há arrependimento do que está fazendo, rejeitou o Espírito Santo. Porque só pode nos guiar ao arrependimento o Espírito Santo de Deus. Então, quando não há o discernimento do pecado, da justiça e do juízo para o arrependimento, você não está com o Espírito Santo. Dói estar sem o Espírito Santo. Este homem havia rejeitado o Espírito Santo, havia rejeitado aquilo que Deus tinha constituído para ele. Ele podia ser um rei, assim como seu avô, assim como Nabucodonosor, que fazia a vontade de Deus, que se curvava e reconhecia que nenhuma soberania terrena era maior que a soberania do nosso Deus. Mas ele escolheu não fazer isso, e a consequência chegou. E o pior é que a consequência do nosso pecado, ela é visível para todo mundo ver. Aquilo que nós fazemos no escuro sempre vai encontrar luz para se revelar o seu pecado. E não porque o Senhor é um Deus mau e quer te expor, mas para que haja arrependimento. E às vezes é necessário. A palavra de Deus diz que exorte no particular. Chame uma testemunha. Se não se arrepender, se não retornar ao bom caminho, exponha o seu pecado. Belsazar não deu espaço para Deus falar. Belsazar não deu espaço para Deus se arrepender. Oh, glória. Para Deus se arrepender não, gente, está repreendido. Não deu espaço para que o arrependimento chegasse até ele.
Deus não se arrepende. Então, agora, Belsazar, que estava com medo, por quê? Porque não teve vergonha para fazer, mas agora está com medo. Esse Belsazar manda chamar todos os astrólogos, todos os místicos, todos aqueles que eram dignos de sabedoria, conhecedores dos astros, da religião, de todas as religiões do seu território. Ele manda anunciar. Por quê? Porque aquilo foi escrito na parede e se permaneceu lá. Então, ele queria saber o que estava acontecendo. Ele sabia que ele não estava louco, porque todos que estavam ali presenciaram aquela situação. Só que o que ele demorou para entender é que a resposta está em Deus. É que a resposta de tudo está em Deus, meu bispo. Ele foi buscar de uma forma aqui, ele foi buscar de uma forma ali. Só que ele não conseguiu compreender que a resposta estava no Deus vivo. A resposta estava em Elá. Então chega a rainha mãe, provável mãe dele, e fala no versículo 9, no versículo 10: tendo a rainha mãe ouvindo os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbes os teus maus pensamentos, nem desfaleça a tua fisionomia. Eis que há no teu reino um homem. Quantos homens? Um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam o homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência, uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, teu avô, quando exerceu o teu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e todos os místicos. Comprovou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, fora aquinhoado com o extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretações. Ela está dizendo tudo aquilo que Deus havia dado para Daniel. Algo que era admirável até mesmo aqueles que não serviam a Deus. Por quê? Porque quando a pessoa está aliançada, quando a pessoa está alicerçada, até mesmo aqueles que estão de fora hão de reconhecer. Esse aí é diferente. Esse aí tem algo de melhor. Esse aí se sobressai, e não para você se engrandecer, mas para que o nome de Deus seja engrandecido. Deus disse para Abraão: eu farei o seu nome soprar sobre essa terra, para que através do seu nome, o meu nome seja engrandecido. Então não ache que o Senhor está te exaltando para a sua glória própria. O Senhor está te exaltando para que através de você o nome dele seja engrandecido. E agora Daniel, que é aclamado pela rainha para vir até esse Belsazar, esse rei. Ele chega até o lugar, e o impressionante dessa história era que Belsazar não conhecia Daniel. Fazia 65 anos que Daniel havia chegado no reino da Babilônia. Ele havia chegado junto com os outros místicos, junto com os outros sábios do reino, mas Belsazar não conhecia Daniel. Ele podia muito bem falar, quando a rainha mãe falasse: eis que há um homem no teu reino, Daniel. Ele podia bem falar: ah, Daniel vem aqui. Ele fica todo dia com 2, 3 aqui no nosso palácio. Daniel, meu chegado. Não. Por quê? Porque quando parou de exaltar o nome de Deus, quando a casa do reinado se tornou casa de prostituição, casa de lascívia, casa de paganismo, Daniel não estava no meio. Tiago 4 vai dizer: aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem como você estar nos dois ambientes, meu irmão. Não tem. Você não pode pertencer a Deus e frequentar lugares onde não agradam o seu Deus.
Aí você vai dar desculpa, não é para pregar. Você sabe quando é para pregar e quando não sabe. Há ambientes que já não convém mais para você que está salvo em Jesus Cristo. Tem que haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Tem que haver diferença entre aquele que é e aquele que não é. Aquele que está e aquele que não está. Tem que haver diferença. Daniel, durante 65 anos, até esse momento, ele permaneceu íntegro, permaneceu justo no Senhor. Ele passou por 7 reinados, 5 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. E o que mais nos chama a atenção é que ele permaneceu em Deus, é que ele permaneceu no Senhor, é que ele permaneceu com seu espírito íntegro. Que ele não foi aquele que, Daniel era aquele monstro que revelou o sonho, mas que hoje já se entregou à prostituição. Ele não foi aquele, lembra do Daniel? Aquele lá que chegou a ser do Senhor, mas hoje não vive mais. Não, Daniel já estava um senhor de idade, e o Senhor ainda usava, ele ainda era instrumento na mão do Senhor. Até quando a gente vai tornar um tempo uma geladeira? A gente fazer do tempo um momento para se esfriar? Por quê? Porque aqueles que nascem com a emoção, os crentes que nascem com a emoção, os crentes que nascem emocionados, quando a emoção acaba, eles deixam de ser convertidos. Foi o que Charles Spurgeon disse. Ou seja, só é legal quando você é ungido. Passou 2, 3 semanas, não é mais legal servir a casa de Deus. Só é legal servir a casa de Deus aqui no domingo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor só na oração. Aí você está assim, né? Ô glória, eu vou para a igreja, aleluia. Chega no outro dia, é glória, né? Vamos para a igreja, tem que ir, né? Fazer o quê? Chega no terceiro, ó Deus, que fardo grandioso que o Senhor me deste. Eu devo ter tacado pedra na cruz para estar aqui. Até quando a gente vai tornar o tempo desculpa para se afastar de Deus? O Luiz diz: tudo começa no espírito, difícil é terminar. Agora, Daniel, que se achegou até o rei Belsazar, ele foi, quando ele chegou até lá, Belsazar, ele prometeu as coisas que ele havia prometido. Ele falou: fala logo para mim te dar isso, isso, isso. Ele falou: de você eu não quero nada. Eu só vim passar o que meu Deus pediu para me passar. Eu só vim entregar algo da parte de Deus. Porque quando é de Deus mesmo, a gente não espera nada em troca. Quando é de Deus mesmo, meu bispo, você não vai pregar aqui esperando algum membro da igreja te dar um carro. Por quê? Porque o evangelho não é comércio, o evangelho é boa nova, é alegria anunciada. E desde aquele tempo, Daniel já estava provando o que era ser de Deus de verdade e o que não era. E agora ele chega e fala: eu só vim passar o que o meu Deus pediu para me passar. Eu não quero das suas honrarias. Eu só vim passar o que o meu Deus me enviou a passar. Daniel, ele tinha notoriedade no reino de Nabucodonosor. Ele podia muito bem chegar agora e falar assim: não, agora que eu estou sem notoriedade, agora que eu estou sem cargo, agora que eu não estou mais na nobreza, eu vou me vender. Mas ele foi fiel no muito, como também foi fiel no pouco. Ele foi fiel quando tinha muita honraria, e ele foi fiel quando não estava sendo honrado. Esse é o verdadeiro exemplo de ser fiel a Deus ou não. É uma bênção ser fiel no muito. É uma bênção. Eu creio que o Senhor vai dar carros, vai dar casa para essa igreja, vai abrir a porta de emprego, vai dar coisas e coisas. Só que tem que vir estar feliz quando também não tiver.
O Alex não poderia esperar para estar feliz na casa de Deus quando ele comprasse a casa dele. Ele não poderia esperar para estar feliz na casa de Deus quando viesse o carro. Quando acabasse com humilhação. Quando ele fosse honrado. Por quê? Porque se ele foi fiel no pouco, ele há de ser no muito. Daniel permaneceu no Senhor. E agora ele chega no versículo, depois que ele chega, acho que no versículo 13 em diante, ele fala assim: deixa eu te contar um pouco da história, meu filho. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que me trouxe até aqui. É o Deus que, quando o seu pai estava prestes a matar todos os sábios de seu reino, ele revelou ao rei o que era a cabeça de ouro, o corpo de ferro, a cintura de bronze, os pés de ferro e lama. Ele revelou qual era o sonho. Ele revelou que o reinado dele não era perpétuo, que o reinado perpétuo haria de vir. E ele se engrandeceu. Depois mesmo de eu ter falado que o reinado dele não seria perpétuo, ele houve de se engrandecer. E aí ele se engrandeceu, fez uma estátua gigante de ouro. Porque como ele representava a cabeça de ouro, ele queria mostrar o poderio que havia no seu reino. Ele queria mostrar o quanto ele era forte, o quanto ele era astuto, o quanto o reinado dele era poderoso. Então ele ordenou que todos se ajoelhassem perante a estátua. Porém, alguns remanescentes não se ajoelharam. Alguns que já tinham posição de liderança, eles falaram: aqui não. Porque ainda com a promessa que seriam lançados no fogo, eles tinham fogo que queimava muito mais dentro deles. Às vezes o que nós não entendemos é porque que ele não foi queimado pelo fogo, porque havia um fogo muito maior dentro dele. Porque que a bispa não foi morta pela bala, porque havia um fogo muito maior dentro dela. Porque que o apóstolo não foi morto quando estava se afogando, porque dentro dele havia rios e rios que brotam do trono de Deus, rios de justiça. Por que que nós não seremos queimados pelo fogo? Porque há fogo muito maior dentro de nós. Por que que nós não nos afogaremos? Porque há rios de justiça fluindo dentro de nós. Não é porque você é forte, não é porque você é poderoso, é porque se você está alicerçado nele, se ele está em você, se você pode ser achado nele, o fogo há de queimar muito mais. Por quê? Porque quando o rei lançou eles no fogo, havia 4, e um que passeava com eles, que era semelhante ao filho dos deuses. Um daqueles que passeavam dentro daquela fornalha, não queimando, mas dançando e jubilando, era semelhante aos filhos dos deuses. E quando o rei chegou para perguntar: vocês estão bem? Eles saíram jubilando e engrandecendo o nome de Deus. E tudo isso aconteceu, Cláudia, de Jesus. E o rei decidiu fazer o quê? Se arrepender? Não, se engrandecer novamente. Aí ele tentou se engrandecer, sonhou novamente e falou: Daniel, eu sei que você é um homem muito abençoado, fale para mim o que significa esse sonho. Aí ele fala: ó, meu rei, você tem certeza que você quer saber? Ele fala: fale logo. Ele estava angustiado. E aí o sonho era como uma árvore que dava muitos frutos, que era cortada e era alimentada pelo orvalho que vinha da terra e pelo capim o orvalho que vinha do céu e pelo capim que brotava da terra. Então Daniel disse: meu rei, isso que você sonhou significa que porque você se engrandeceu onde deveria ter engrandecido o Deus Elá, o Senhor vai tirar o seu trono, vai tirar o seu reinado, vai te colocar como louco. Você vai se alimentar do capim da terra e você só vai voltar
quando reconhecer que só existe um Deus. Você só vai voltar quando reconhecer que lá é Deus. E mesmo depois de ele ter visto isso, ele colocou consigo mesmo que ele era mais poderoso. E a profecia se cumpriu. O Senhor acometeu ele de uma doença. E ele passou 7 anos sem o seu trono, sem o seu reinado, comendo do que a terra podia dar, como louco, como um boi, como uma vaca comendo do capim. Por quê? Porque ele que se achava soberano sobre Deus. Aí, Daniel contou tudo isso para Beltsazar. Sabe por que ele está contando? Ele está falando assim: o abençoado, o querido de Jeová, você sabia, você decidiu das costas. Não era um rei que havia vindo e não sabia do que tinha acontecido. Ele decidiu das costas para Jeová. Ele decidiu das costas para o Deus de Daniel, para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele decidiu das costas. E ele falou, revelou o que estava escrito no versículo 25. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E ele disse: Rei, Mene, Mene quer dizer, Deus contou os seus dias de reinado e pôs fim sobre ele. Está querendo dizer que o Senhor está te sondando, bonitão. O Senhor, Ele está contando os dias. O Senhor vem contando os dias. Não confunda a paciência e longanimidade de Deus com a falta de justiça. Foi o que a bispa disse: o Senhor dá corda para que se arrependesse. Foi o que ele disse para Jezabel: dei tempo para que se arrependesse, mas como não se arrepender, vou colocá-la de cama, vou matar os seus filhos, vou ferir ela e todos aqueles que se deitaram com ela. O Senhor age de longanimidade, mas Ele não é burro. Ele é tardio em irar-se, mas quando se ira, a ira do Cordeiro vem sobre aquele que não fez a vontade dele. Temos que parar de pregar esse Deus que não tem a ira do Cordeiro, esse Deus que é só amor. Porque nós criamos um Deus para nós que não é o Deus de Israel, que não é o Deus de Jeová Rafá. Porque quando nós criamos, meu bispo, esse Deus, nós estamos praticando uma idolatria. Porque não é assim. O Senhor sabe do meu coração. Eu não vou mais na igreja porque só tem gente hipócrita lá. E você sabe, né? Roseli, você sabe. A Roseli, ela sabe sim. A Roseli, ela sabe sim. Então, nós criamos esse Deus que não é real. E esquecemos que Ele ainda é o Deus que traz juízo. Que como o Pai se compadece do Filho, assim Ele nos ama. E Ele corrige porque ama também. É o que as Escrituras diz. Está na hora da gente parar de rasgar a folha da Bíblia, pegar aquilo que a gente quer e jogar fora o resto. E Ele falou: Tekel significa foste pesado na balança e achado em falta. Foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, entrego hoje na mão dos persas o teu reinado. Já foi dividido e entregue nas mãos dos medo-persas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: ô bonitão, a lei da semeadura ainda é real. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Ô queridão de Jeová, o mesmo Deus que colocou o meu povo nas suas mãos é o mesmo Deus que tira o reinado hoje. E quando ele diz assim:
foste pesado na balança e achado em falta. Às vezes a gente acha que quando a gente chegar na eternidade, terá uma pessoa, um anjo lá com uma balança dele, aí ele vai segurar a balança e ele vai ver, deixa eu ver, não, você tem muita bondade, então vai cair para esse lado, então você pode entrar para o céu. Não, muita maldade, vai cair para esse lado, você não pode entrar. Nós não entendemos que essa balança que fala, não é de acordo com o nosso mérito. O reino de Deus não é meritocrático. Por quê? Porque nenhum homem foi achado digno de ser medido naquela balança, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Nenhum homem podia ser medido naquela balança e aceito, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. O que ele está querendo dizer aqui, meu bispo? Ele está querendo aqui dizer, você jogou fora as oportunidades que eu te dei de se aliançar no Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela há de durar para sempre. Esse Deus que tem a misericórdia infinita, Ele está contando as oportunidades que estamos jogando fora. Meus irmãos, para me encerrar, temos que entender que ninguém, eu repito, ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. João Marcos, seu herege, desce daí, eu vou tacar uma pedra na sua cabeça. Ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado, meu bispo. Todos nós temos acesso à salvação. Nós vamos ao inferno porque não nos arrependemos, porque negamos a obra efetuada de Jesus sobre aquela cruz. Negamos o que Deus fez, o seu amor, deixamos de dar valor ao sacrifício que não pode se repetir. Será que é necessário o próprio Deus escrever na sua testa que você precisa se arrepender? O que Deus disse, o que Jesus disse para a prostituta em João 8, meu bispo? Ele estava escrevendo na terra. Chegaram, falaram assim, olha aí, essa pecadora, suja, devemos apedrejar ou não, mestre? E ele diz, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E ele escrevendo, quando o último foi embora, ele olhou para aquela mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse, não sobrou nenhum, meu Senhor. E ele disse, então vá e não peques mais. E o mais interessante é que ele continuou escrevendo. Depois, meu bispo, que ela já tinha sido perdoada, ele continuou escrevendo. O que nos leva a entender que ele estava anotando a oportunidade que o Senhor estava dando para ela naquele momento. O Senhor, Ele trouxe a graça para ser uma força capacitadora para a gente não voltar a pecar. Não para a gente nunca pecar, mas para a gente não voltar a pecar. Ninguém está isento de nunca pecar, mas nós temos a oportunidade de não voltar às mesmas práticas. Temos a oportunidade de não nos entregarmos à iniquidade. Será que é necessário você juntar tesouro, você juntar isso, você juntar aquilo e dizer, louco, amanhã pedirão a sua alma? E para que fizeram tudo o que fez? Vamos nos entregar ao Senhor. Vamos permanecer no Senhor. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, meu bispo, de terminarmos nele, de terminarmos bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu profetizo na sua vida que você permaneça no Senhor, que você aproveite a oportunidade que Ele está te dando para se arrepender,
A nova oportunidade que você está tendo agora para renunciar às suas práticas e se entregar a Ele. Não deixe que o mal adentre a sua porta. Não deixe que o mal entre na sua casa para você querer se voltar para o Senhor. A palavra de Deus diz: há muito mais sabedoria na casa do luto do que na casa de festa. Será que é necessário alguém morrer? Será que é necessário haver morte espiritual na sua vida? Não ter mais chance para você entender o quão sério é estar no Senhor ou não. Vamos se entregar ao Senhor. O que aconteceu com esse rei? Ele ouviu essa profecia e na mesma noite o exército do rei Dário o assassinou. E na mesma noite o exército do rei Dário tomou a vida do rei Belsazar. Vamos se entregar ao Senhor. Vamos parar de achar que é apenas mais um culto. Vamos parar de se atentar nas coisas que existem no culto e se atentar nele, meu bispo. Porque o Senhor vem falando e vem nos dando a oportunidade de nos arrependermos, de terminarmos a nossa carreira nele, Aline. Daniel capítulo 12, no seu versículo 13, está escrito o seguinte: tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansará, e então no final de um dos tempos te levantarás para receber a tua herança perpétua. Deus está dizendo isso para Daniel. Deus está dizendo isso para aquele que permaneceu, mediante todos os outros. Porque muitos sábios daqueles que estavam ali com ele eram sábios que vieram de Jerusalém, mas que se corromperam, verinha. Vamos nos entregar ao Senhor. Vamos parar de jogar essa oportunidade fora, de terminar nele. O quão bom e quão suave é a morte de um justo. E não porque o Senhor gosta de morte, mas porque o Senhor se alegra na pessoa ter terminado a sua carreira, nela ter terminado o seu propósito aqui na terra de forma correta. Gente, o mundo espiritual está em batalha e não estamos percebendo. O Senhor vem queimado muito no meu coração acerca das crianças. O que o Senhor vem fazendo no meio das crianças é algo extraordinário. Estamos fechando nossos olhos. Estamos nos atentando a brigas, a divisões. E na casa onde há briga, na casa onde a divisão, ela não prevalece. Tanta coisa que o Senhor fez, tanta coisa que o Senhor operou. E não porque somos algo, mas porque Ele permanece nos amando, meu bispo. Aquele episódio da Júlia aqui, não foi para envergonhar a família do Anderson, não foi para envergonhar a família da Aline, foi para mostrar que o mundo espiritual não é brincadeira, que as coisas não são brincadeira, que o Espírito Santo não é pessoa que se brinque, que de Deus não se zomba. Vamos nos entregar ao Senhor. Que nessa noite haja o verdadeiro e bom arrependimento. Que nessa noite haja o verdadeiro e bom voltar atrás. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Aproveite o seu fôlego de vida. O arrependimento é diário, meus irmãos, e aqui eu encerro. O arrependimento, ele é algo que você tem que consumir todos os dias. O Espírito Santo é algo que é uma fonte inesgotável que está sendo derramada. Se a gente parar para fazer as contas, eu tenho uns 15 anos, de forma bem informal, de alimento, eu posso ter consumido cerca de 6.000, 5.000 toneladas de alimento em toda a minha vida. Ou mais ou menos, acho que um pouco mais.
Só que se eu parar de comer agora, missionária Luzia, eu vou morrer. Se eu não vou ficar vivo me lembrando da comida que eu comi sexta-feira passada, eu vou ficar vivo me alimentando mais. Eu vou ficar vivo me alimentando mais. Ele é uma fonte inesgotável que está derramando sobre cada vaso aqui nessa noite. O Espírito em Joel está dizendo: e eis que derramarei o meu Espírito. E ele continuará sendo derramado até que o Senhor venha. Vamos permanecer nele até que ele venha, em nome de Jesus. Você aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus.